O profeta Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. O povo de Israel nos tempos bíblicos foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque rejeitou o conhecimento do Senhor. Quando Deus levantou o profeta Oséias para profetizar em Israel, a nação estava muito distante da vontade do Senhor. Inclusive, o ministério profético de Oséias foi bastante singular, pois sua situação familiar tipificava a situação de Israel diante de Deus. Oséias era casado com uma mulher infiel. Da mesma forma, Israel também era infiel em seu relacionamento com Deus. O problema é que Israel havia rejeitado o Senhor e se voltado para os falsos deuses das nações vizinhas. Nesse sentido, a idolatria era um adultério religioso. Embora Deus houvesse sido longânimo, amoroso e misericordioso com aquele povo, os israelitas insistiam em quebrar a lei de Deus e ignorar os convites de arrependimento. Quando Deus firmou sua aliança com a nação de Israel no Sinai, a resposta do povo foi: tudo o que o Senhor falou nós faremos. Mas os israelitas quebraram essa promessa e traíram ao Senhor. Porém, a aliança de Deus com Israel deixava claro que se o povo andasse em obediência receberia as bênçãos do Senhor, mas se andasse em desobediência seria alvo do seu castigo. Então, por causa da infidelidade do povo à aliança com Deus, a terra foi castigada. Deus enviou calamidades para punir o pecado do povo e, ao mesmo tempo, servir de conclamação ao arrependimento. Consequentemente, o povo estava perecendo, estava sendo destruído. A corrupção política, social e religiosa havia chegado ao seu limite. A imoralidade imperava no reino. A sociedade israelita era realmente má. Todos estavam mergulhados na mentira e se deleitando na impiedade. Havia crimes de todos os tipos e nada prosperava naquela terra. Os sacerdotes que deveriam zelar pelo culto ao Senhor acabaram não apenas aceitando aquela situação, mas em muitos casos até incentivando-a. Na verdade, eles viam o sacerdócio apenas como um emprego fácil e uma fonte de lucro. Os sacerdotes eram ímpios e corruptos, e o povo seguia os exemplos deles. Isso explica a declaração inicial: o meu povo está perecendo. Qual era o pecado fundamental que havia conduzido a nação de Israel àquela situação tão miserável? A resposta é clara no texto bíblico: a falta do conhecimento de Deus. Por isso o Senhor falou por meio de Oséias: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Mas que conhecimento era esse que o povo não tinha? Era o conhecimento de Deus. Nesse texto a palavra conhecimento traduz um termo hebraico que também servia para indicar o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Isso significa que na declaração, o meu povo perece por falta de conhecimento, esse conhecimento é muito mais do que uma simples cognição das coisas de Deus. Esse conhecimento significa um relacionamento pessoal com o Senhor. O povo tinha desprezado a revelação especial de Deus através de sua palavra e perdido o relacionamento pessoal com Ele. O povo não queria saber de Deus. Por isso os israelitas do norte estavam encontrando a destruição. Nos tempos de Jesus havia muitos religiosos que se orgulhavam em possuir informações detalhadas da lei de Deus. Mas ao mesmo tempo essas pessoas não conheciam a Deus verdadeiramente. Por isso o Senhor Jesus lhes disse: errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Muitas pessoas falam de Deus, se mostram simpatizantes da obra de Deus, se dizem servas de Deus, mas não querem saber de conhecer verdadeiramente a Deus. Elas rejeitam o verdadeiro conhecimento de Deus revelado nas Escrituras, que testifica de Cristo a revelação suprema e final de Deus. Essas pessoas até são ouvintes da palavra, mas não são praticantes. Dela vivem no engano porque possuem a informação, mas não possuem o relacionamento. Essas pessoas querem conhecer as bênçãos, mas não querem conhecer abençoador. Estão interessadas naquilo que Deus lhes pode dar, mas não estão interessadas em saber quem Ele é. A verdade é que essas pessoas não estão dispostas a ter um relacionamento sincero, fiel e compromissado com o Senhor Jesus. Essas pessoas não estão dispostas a olhar para a autorrevelação de Deus nas Escrituras como única regra de fé e prática de suas vidas. Elas não estão dispostas a reconhecer que não há mérito algum no homem e que qualquer coisa boa que possam ter é simplesmente favor imerecido dado por Deus.
Essas pessoas vivem como os israelitas do tempo de Oséias, que não viam muita vantagem em ser o povo exclusivo de Deus. E assim essas pessoas estão perecendo por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. A frase, o meu povo perece por falta de conhecimento, traz em seu significado o princípio de que a falta do conhecimento de Deus leva o homem à ruína. As pessoas que desprezam a revelação de Deus através de sua palavra não podem ter comunhão com Ele, pois nem mesmo sabem quem Ele é. Separadas de Deus, essas pessoas não encontram outra coisa senão o sofrimento. Essa frase é uma adaptação de um versículo do livro de Oséias que registra a repreensão do Senhor ao povo de Israel. Através do profeta, Deus anunciou: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Essa advertência foi direcionada aos integrantes da nação de Israel que tinham rejeitado a instrução do Senhor e falhado em ser seu representante para as nações. Por isso a continuação do versículo diz: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que no Velho Testamento os sacerdotes eram os principais responsáveis por ensinar a lei do Senhor ao povo. Mas naquele tempo os sacerdotes também tinham se corrompido e servido de mau exemplo para toda a nação. Por isso a frase, o meu povo perece por falta de conhecimento, expressa de forma muito apropriada a situação da nação. Havia um desconhecimento generalizado do Senhor em Israel. Muito obrigado por ter assistido este vídeo até o final. Comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva para você receber conteúdos iguais a este, fortaleça este canal dando o seu like e até a próxima.